Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Kaique, hoje é a nossa aula de Geofísica, continuação da aula passada. Vai ser uma aula bem grande, gente. Então, assim, hoje a gente tem duas aulas, então em tese eu daria tempo para fazer exercício, etc. Mas, coronavírus, então a gente vai ficar aqui. Pausa para água. Isso aqui não é corote, isso aqui é água, é a única garrafa que eu tinha. Enfim, pessoal, hoje a aula vai ser bastante coisa, então vai pausando os slides, vai anotando, vai com calma, vê onde estão as suas dúvidas. E aí depois qualquer dúvida, aquela coisa, chama no Facebook, tem o pessoal que tá chamando, mas queria que mais gente chamasse, beleza? Aí eu saberia que vocês estão fazendo as coisinhas, tudo certo. Bom, pessoal, então vamos começar com uma revisãozinha aqui. Então, na aula passada, a gente viu que esses slides aqui das coisinhas, lembra que vai fazer com que o clima ele olhe. Então, beleza, tem os dias e as noites, estações do ano, o movimento da Terra, rotação e translação. Solstícios, lembra? Solstício de verão, dia mais longo, solstício de inverno, o dia mais curto. Beleza, aí temperatura varia com que? A altitude, a latitude, aí se é mais próximo do mar, se é mais dentro do continente. Pressão atmosférica, lembra disso? E aí, belezinha. Aí ventos, de ver se daqui que é a parte mais complicada e chatinha da aula, mas que lembra, os alísios são os ventos entre os trópicos e o Equador. Então eles sobram da direção dos trópicos em direção ao Equador. Se juntando, esses são os alísios. Aí hoje, adivinha o que a gente vai ver? Continuação disso tudo. Beleza, gente. É uma aula que é um pouquinho mais complicadinha. É muita informação, eu sei disso. Por isso. Opa, não tô conseguindo fazer isso aqui. Tá certo. Ai, meu Deus. Tá, eu vou deixar assim. Enfim, é uma aula que tem muita coisa, uma aula que tem bastante conteúdo, então eu sei, então por isso que eu tô falando, vai pausando, vai com calma, qualquer coisa, se não ficar muito clara, porque essa explicação computador e tal, a gente é muito complicada, a gente não sabe como tá a reação de vocês, volta, qualquer coisa, chama, beleza? Primeiro assunto de hoje, brisas. Brisa, professor? Brisa, exatamente. Brisas são pequenos ventos que sopram. O vestibular ele vai cobrar muito brisa da praia. Esquece um pouco os slides agora, se você tiver com ele aberto, foca aqui, volta aqui para o vídeo, fica nesse slide. E presta atenção no que eu vou falar. A maioria dos exercícios ou vai contar o que está acontecendo na praia, e você já tem que saber, ou ele vai dar essa foto e perguntar o que está acontecendo. Pega essa história. Então, assim, basicamente, a gente tem que pensar que na praia vai ter a areia e a água, o mar. Um dia quente, a gente vai pensar, onde vai ficar mais quente, a areia ou o mar? A areia, certo? Porque pensa, quando você está tirando o chinelo e tal, a areia tá muito quente, a gente meio que queima o pé e tal, sai correndo, e aí a gente pula na água e tá, tipo, fria, tá gostosa. Se a gente vai pensando, se a areia está mais quente, ela cria um ar em volta dela mais quente. O ar quente, ele é mais leve, certo? Ele começa a subir. Do contrário, a água, ela tá fria. Então, o ar em torno dela tá mais frio. Então, o ar começa a descer. Cria uma zona na terra, na areia, de baixa pressão e na água de alta pressão. Então, a brisa, ela vai sempre do alto, porque tem mais, porque tem menos, lembra? Então, vai soprar do mar para a terra, a areia. Então, a brisa ela sopra do mar para a areia, por causa que a areia de dia está mais quente e aí a água está mais fria. Beleza? Até aqui ficou a noite. À noite vai acontecer o contrário. A areia, ela, do mesmo jeito que ela fica quente muito rápido, ela perde o calor muito rápido também. E a água não. A água demora para aquecer, mas ela também demora para perder calor. Então vai acontecer o inverso. A areia vai ficar mais fria e a água vai ficar mais quente. Sempre vai ter algum parente seu que vai falar, tipo assim, entrar na praia à noite é uma delícia, porque a água é mais quente e tal. E realmente ela é mais quente por causa disso. Então, a gente tem que pensar o inverso. A areia está mais fria agora, então o ar está mais frio, cria uma zona de alta pressão, e a água está mais quente. Então vai criar uma zona de baixa pressão, o ar começa a subir. Se na parte da areia tá frio e na água tá quente, a brisa ela vai soprar. Da onde está mais frio para onde está mais quente. Da zona de baixa pressão para a zona de alta pressão. Então, da areia para a água. É isso, não tem segredo. Quando chegar nesses exercícios,
para um pouco, pensa todo esse esquema nessa história, começa a puxar assim, que vai sair porque é intuitivo, não precisa decorar, ficar louco com essa foto, porque a gente já sabe, a gente já tem a teoria, agora a gente vai começar a aplicar em casos. Caso você goste de copiar no caderno, deixei aqui esse slide para vocês, que conta mais ou menos a história, o que eu falei. E aí, claro, a brisa que só sopra do mar é a brisa marítima e a brisa que sopra da areia é a brisa terrestre. De dia acontece a brisa marítima, à noite acontece a brisa terrestre. Belezinha? Suave? Então aí, pausa aí, copia aí, vê se entendeu, volta ali no slide, tenta dar uma desenhada. Já ela vai tomar um pouco mais de tempo, vocês têm que parar, têm que desenhar para ver se fixou. Se fosse a sala de aula, daria esse tempo, óbvio, mas aqui eu vou passando, senão vou ficar aqui quieto olhando vocês. Não esse é o intuito, beleza? Seguindo, precipitações atmosféricas. Precipitações vão ser chuvas, então basicamente a Terra está tendo evacotranspiração. Evacotranspiração seria o quê? Seria basicamente liberar partículas de água para o ar. Isso assim, está evacuando, transpirando, etc. E assim, essas micropartículas de água começam a se juntar, o vapor da água, né, que a tia da escola começava a falar, se junta numa grande nuvem e ela precipita no formato de chuva. Para o vestibular vai interessar a chuva. E você tem que saber que existem 3 tipos de chuva. Aí, beleza. A primeira que você tem que saber, convectivas. Convecção é um termo da física, não sei se vocês já tiveram, mas, bom, as correntes de convecção são correntes de calor, mas basicamente para a gente o que vai interessar? Pensa num dia muito quente e aí aqui está o sol. Começa a aquecer, 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 e aí começa a subir esse calor aqui, essa umidade, se tiver plantas, etc. E aí começa esse calor, essa massa de ar quente choca com uma massa de ar fria lá no alto, ainda na troposfera. A gente viu na nossa aula de atmosfera todos os eventos que acontecem nessa camada da atmosfera, eventos meteorológicos. Então o que acontece? Choca essa camada de ar frio com essa chamada de ar quente, as partículas de ar elas começam a se condensar e precipitam no formato de chuva. Beleza? Chuvas orográficas. Esse termo é meio esquisito, mas ele pode cair como chuvas de relevo. Basicamente, relevo fica mais fácil, que a gente já sabe o que é essa palavra, mas basicamente acontece muito em regiões de praia. Por quê? Pensa assim no relevo da praia. Então, assim, aqui tem um oceano e aqui vai ter uma serra. Serra do Mar, em Santos, Ubatuba vai ter serra, etc. Então, o que acontece? O mar tem água, e aí tá calor. Ele evapora essa água, vira uma nuvem, começa a soprar e precipita. Só que tem uma camada de montanha, uma camada de rocha aqui. Então, basicamente, fica uma nuvem que não passa para o outro lado dessa formação de rochas, e aí precipita na praia. Sabe aquele negócio de no verão, sempre vai chover na praia, ou chuva, em Santos só chove. A gente vê muito em no jornal no começo do ano, em praias, etc., como que chove e tal. E realmente é por causa disso, desse tipo de chuva, porque tá mais calor, evapora mais água do mar, vira uma nuvem, se choca nessa montanha, nessa formação de rochas, e aí cai em formato de chuvas. Beleza? Por último, chuvas frontais. As chuvas frontais, elas basicamente vem uma camada de calor, uma camada de ar quente, uma camada de ar frio. Então, estão vindo, tá ventando e elas se chocam. É basicamente chuva convectiva, só que frontalmente, frontal. Esse nome ele fica mais fácil. Se chocou, precipitou, caiu. Essa não tem grandes coisas. Aqui é uma foto de uma chuva que eu achei que é bem legal, que às vezes a gente perde noção quando a gente tá no meio. Mas aqui dá pra ver certinho, né? A nuvem, né? Acumula os nimbos, que é o nome da chuva que se precipita aqui, deu. Esse nome não cai tanto, por isso que eu nem coloquei aqui. E aí precipita no formato de chuva. Pode ver que não é a nuvem inteira que tá chovendo, porque realmente, se a gente for pensar assim, vai ficando pesada, pesada, pesada e vai atraindo pro centro, beleza? E esse aqui é um esqueminha muito importante que tem que ter sempre em mente, que aí aqui a chuva convectiva, ar quente sobe, precipita. Chuva frontal, camada de ar quente, camada de ar frio, precipita e cai. E a chuva convectiva, uma formação, a chuva orográfica,
tem uma montanha, a nuvem vai lá, pega e precipita nessa parte. Belezinha, tranquilo? Muita coisa, né? Eu sei. Para um pouco, volta, copia aquela coisa. Parte para a próxima. Correntes marítimas. Sim, correntes marítimas tem muitas. A gente vai ver algumas específicas pelos nomes nas próximas aulas. Essas aulas, as duas últimas aulas, na verdade, essa aqui vão ser base para todas as nossas próximas aulas. A gente vai ver ponto a ponto do Brasil, cada clima. Uma delícia, gente. Mas assim, de spoiler, o que dá para fazer? Olha só esse mapa. Tem as correntes que correm no mar. Correntes frias e correntes quentes. Ui, é rinite, não é coronavírus. Correntes de ar frio. Elas estão vindo da onde? Dos polos. Antártica e o Ártico. Antártica e o Ártico, aliás. Ui! E essas correntes frias estão indo em direção ao Equador. A gente viu, nos polos é mais frio porque não tem tantos raios do Sol. E no Equador recebe mais raios do Sol, fica mais quente. Por isso que no meio tem correntes mais quentes e nos polos tem correntes frias, por causa do Sol. Beleza? Não tem grandes coisas aqui, é isso. E aí, o vestibular vai pedir isso aqui, El Niño e La Niña. Sempre todo mundo na escola já ouviu falar, mas muita gente não sabe o que é. Meu Deus do céu, a rinite atacou agora. Desculpa, gente. Bom, basicamente vamos entender como que acontece o fenômeno do El Niño primeiro. Então, as temperaturas de água do Oceano Pacífico, elas se aquecem. Desculpa. As águas do Pacífico se aquecem, e aí isso, nesse contexto, nesses países ao redor, e no mundo inteiro de certa forma, começa a fazer alterações do clima. Esse vídeo aqui ele explica muito bem. Ele faz principalmente na parte da Indonésia, da Ásia, na América do Sul, na América do... Desculpa. Na América do Norte. E basicamente provoca alterações. E do contrário, La Niña, ela vai intensificar as condições normais que acontecem. Ok, vamos seguindo. Pausa para água. El Niño no Brasil. Essas vão ser as principais questões que vão rolar. Basicamente, a gente vai ter região norte, região centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Aí eu odeio rinite, sério, gente. Bom, então na região norte, o que acontece lá? A gente dá para saber, a gente não viu ainda a teoria específica, mas aí a gente sabe. Região norte, Amazônia, tem um clima quente, fica perto do Equador, tem bastante chuva. O que vai acontecer? As chuvas vão se reduzir e pode aumentar as queimadas. A gente viu um pouco disso no ano passado, lembra que teve bastante queimada, etc. Nossa, lá de Amazônia a gente viu um pouco. Aí beleza, região centro-oeste. Região centro-oeste geralmente um pouco mais seca. E aí o que vai acontecer? Aumenta a chuva e aí inverte. O Nordeste. O Nordeste é bem complicado porque a gente tem aquela coisa no nosso imaginário que o Nordeste ele é inteiramente seco, ele é inteiramente pobre, é o sertão, etc. Só que não, gente. O sul da Bahia é uma região muito rica, chove bastante. A gente vai ver um pouco mais específico isso nas próximas aulas. Mas, bom, o que vai acontecer com a seca? Vai se intensificar no Nordeste inteiro. Só que, assim, tem uma região que é o sertão, que essa região ela já é seca por questões próprias dela. Para ficar ainda mais seco e virar crises tipo, sociais, ambientais, etc., muito, muito, muito fortes. Sudeste aumenta a temperatura durante o inverno, ou seja, não fica frio, e no inverno, que geralmente é um inverno frio e seco, ele vai ficar um pouco mais quente e úmido. Beleza. E no sul, manifestação de chuvas torrenciais, muito acima das médias históricas para a região, e intensificação das temperaturas. O sul está numa região mais abaixo do Trópico de Capricórnio, então geralmente ele tem um clima mais frio e seco. E aí vai acontecer justamente o inverso. Então, basicamente, não precisa saber a teoria completamente, só pensa assim, como que é o clima da região e vai começar a acontecer o inverso. E isso atrapalha muito, por questões sociais, questões ambientais, questões da própria fauna, flora, etc. Mas o El Niño, ele é um fenômeno natural. Então, ele acontece com uma certa quantidade de tempo, há vários anos, desde que começaram a existir censos, etc.
e a gente não entende exatamente a que se deve a isso, assim, por que ele acontece nesse período de tempo. Então, os cientistas conseguem mais ou menos prever quando que ele vai acontecer, que não é totalmente exato, mas mesmo assim é uma coisa que afeta muito a gente. Tem vários vídeos no YouTube sobre tipo, chuvas torrenciais na Índia, chuvas torrenciais não sei aonde, e aí se vocês colocarem, dá uma pesquisada que é bem legal de ver. Esse aqui ele é um desenhinho, ele explica mais ou menos com algumas fotos, algumas imagens, só que ele é muito bem feito, então eu super indico. Lá, beleza. Beleza? Não entendeu de novo. Pausa o vídeo, vai ver o outro vídeo, abre um pouco, dá uma respirada, toma uma água, muita coisa hoje, mas já já a gente acaba, gente. Então, tudo bem. Massagear. Massagear. Eu vou ler para vocês primeiro, depois eu explico, que acho que vai ficar mais fácil. Então, massagear pode ser definida como um grande corpo horizontal homogêneo que desloca como uma entidade reconhecível e tendo tanto origem tropical e equatorial, polar. Segundo a latitude de sua região nascente, ou seja, da onde que ele vem, origem. Pode ser classificado como marítimas ou continentais. O que está falando nisso tudo aí? Massas de ar, então, vai ser um grande bloco de ar, por mais que a gente não veja o ar, etc. A gente vai conseguir saber mais ou menos como que vai ser a diferença entre cada ponto do globo, dessa massa de ar. A massa de ar, os cientistas vão conseguir prever tudo que elas vão saber, o que elas vão fazer num período curto de tempo, de acordo com da onde que ela vem, então se ela vem do mar, se ela vem do continente, e aí eles conseguem saber se ela é úmida ou se ela é seca, e aí como que ela vai afetar o clima dessa região. Quem estuda o clima, o tempo, etc., geralmente usa muito esses conceitos aqui. E aqui, o último, originam-se condições que favorecem o desenvolvimento de vastos corpos de ar, como planícies, oceanos, continentes e desertos. Elas adquirem suas características quando estacionadas por um tempo, deserto quente, um oceano tropical, regiões do polo, etc. Como assim? Basicamente, para saber como que é uma massa de ar, etc., tem que saber da onde que vem essa massa de ar. E é isso que vai ajudar totalmente a ver a ciência por trás disso. Aqui está um quadro que resume tudo isso que eu falei, porque isso eu sei que é bem confuso, mas basicamente a gente vê um tipo principal. Massa polar vem dos polos, tropical dos trópicos, equatorial do Equador. Fácil, né? Então, polos, trópicos, Equador. E aí, cada uma pode ser marítima ou continental. Então, marítima vem do mar, continental vem do continente. Fácil, essa daí, né? E aí, a área de origem, oceanos, ou Antártida ou Antártica e tal. E aí, fria ou úmida. Vai ser fria, porque vai ser dos polos, e quanto mais próxima do Equador, vai ficando mais quente, certo? E aí tem instável e estável. Esse é um conceito que não cai tanto em vestibular, porque ele é bem específico, mas basicamente uma massa de ar que se vem dos oceanos, o oceano ele não para, é dinâmico, é sempre ali. Então ela vai ser mais instável. Agora, uma massa de ar que se origina em um deserto, o deserto não tem grandes mudanças ao longo dos tempos e tal. Então, por isso que ela fica parada lá no deserto, porque não acontece nada. Massa de ar, não pensa que é uma nuvem. Isso é um erro bem comum, mas a massa de ar vai ser um bloco de ar com características próprias. Pode ter nuvem, pode ser uma grande nuvem, pode ser um conjunto de nuvens e pode não ter uma nuvem. Pode ser uma massa de ar, mas não é necessariamente uma nuvem. Nuvem tem a ver com chuva. Beleza? Então, beleza, seguindo. Outro conceito muito, 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 muito da hora que eu nunca tinha entendido até eu vir pesquisar para essa aula e tal. Sabe quando você está no jornal e aí você vê, tipo, frente fria avança sobre São Paulo, sobre o estado de São Paulo. Eu nunca soube direito o que é, mas basicamente frente é justamente essa coisinha aqui, que seria o limite entre duas massas de ar. A gente viu já que quando duas massas de ar muito grandes se chocam, e se tiver uma evapotranspiração considerável ali, ocorrem fenômenos, ocorrem ventos, ocorre chuva, etc. Precipita. Então, como eles vão saber, uma massa de ar quente está indo para baixo, uma massa de ar frio está indo para cima, naquela região que elas vão se encontrar, é ali que vai acontecer a chuva. Não vai ser no começo dela, vai ser onde elas se chocam. Por isso que falam frente. Então, a frente vão ser regiões de transição entre diferentes massas de ar. Geralmente, contato de massas frias e massas quentes. Porque pode ser uma massa fria com massa fria, uma massa quente com massa quente. Mas aí é outra história que o vestibular não vai pedir.
São áreas instáveis e dão origem às nuvens espessas. Então, você lembra que eu falei? Às vezes a massa de ar frio ou a massa de ar quente não está com nenhuma nuvem. Se chocam, de acordo com as mudanças ali, começam a se formar nuvens espessas. Estende-se verticalmente até a parte mais superior da troposfera. Então, a gente não está falando de pequenas nuvens, de pequenas chuvas que vão ser ali pontuais. A gente está vendo uma coisa que vai acontecer na troposfera inteira. É um bloco de massa de ar gigantesco. Pode fazer uma puta nuvem, assim, gigante. Essa é a diferença que a gente tem que ter. O ponto mais micro para o ponto mais macro. E aí, frentes são, ou seja, né, tipo, para resumir, frentes são as zonas limites que separam massas de ar de propriedades que se diferem. Beleza? Então, mesmo sendo duas massas de ar frio, uma pode ser oceânica e outra pode ser continental. Então, essas as coisas que você tem que ver. São ordens de classificação diferente que vai ajudar a identificar cada massa. Cada massa. Beleza? Então, ufa, falei muito rápido. Qualquer coisa, volta, dá uma pausada e vamos que vamos. Vou fazer só exercícios agora. Eu separei bastante exercícios porque isso cai bastante no vestibular e quando fala assim a teoria, às vezes fica um pouco distante. Vamos ler o exercício. Vou fazer a pausa para água. Pausa aí se você quiser ler você, ou se não, espera aí. Então, beleza. Ninguém sabe muito bem o que desencadeia o El Niño. Então, a gente não sabe que é questão de El Niño. Mas graças aos satélites conseguimos saber com certa antecipação quando ele começa a se formar. Sua marca registrada é o aquecimento das águas superficiais do Pacífico Central. Como o oceano está conectado à atmosférica, o grande oceano aéreo, todo o regime de ventos enlouquece. Que palavra engraçada. Nuvens de chuva do oeste do Pacífico, Indonésia e vizinhanças mudam para leste. Chegou à costa da América do Sul e causam grandes aguaceiros no deserto do Peru. Enquanto isso, na Ásia, Índia, Paquistão e Indonésia enturricam com calor e seca. Ou seja, está falando aí do El Niño, que acontece, aquece a água do Oceano Pacífico, muda a questão de ventos, de massas de ar, e aí atua no clima. Beleza. Então, Azevedo, Novos Tempos, Ahar, 2012. Essa foi a fonte que eu li. Sobre o fenômeno atmosférico citado no texto, um de seus efeitos mais sentidos no território brasileiro e aí, seca extrema na região centro-oeste. Não, lembra que a gente viu que fica mais úmido? Intensificação dos regimes de chuva no norte do país. Não, lembra de novo. Já chove bastante, fica seco, e aí às vezes tem as queimadas. Aumento das secas no Nordeste. Essa mesma, gente. Então, bom, lembra que eu falei lá? Tem uma região seca, mas é uma região que chove, uma região ali que é muito rica, etc. Então, quando acontece o El Niño, aumenta muito as secas. Então tá certinho, eu falei isso lá no começo, tem ali naquele quadro, naquele slide, que tem o El Niño no Brasil. E aí, intensificação do frio durante o inverno na região sudeste. Não, a gente viu que no frio ele fica mais quente e mais úmido, porque aqui a gente tem um inverno frio e mais seco. Estiagens eventuais na região sul do país. Não também, porque lá o sul também é mais frio e mais seco, e lá começa a ficar mais quente e mais úmido. Beleza, então? Próxima questão. Opa, ficou meio ruim isso aqui. Ficou assim. Peraí. Problemas técnicos. Beleza. Desde sua construção dos primeiros termômetros de dados por meio de satélites e supercomputadores, a meteorologia, ciência que estuda os fenômenos atmosféricos, aumentou enormemente o grau de previsão do tempo. Se a gente parar para pensar, como que eles faziam antes, já tipo que os satélites tal, eles não estavam tão bem construídos assim. Hoje a gente tem o Google Maps, a gente tem um site como aquele que eu falei na aula passada, a gente consegue já ver assim em tempo real, clima-tempo, sabe? A gente consegue ver tudo. Celular a gente liga, a gente já sabe como que vai ser o tempo no nosso dia. Então assim, um tempo atrás era só basicamente estudo do vento, das chuvas, observação e assim por diante, para ver mais ou menos de uma região. Então, beleza. Baseando-se nessa informação e nos conhecimentos sobre os fenômenos atmosféricos terrestres, pode-se dizer que a chuva frontal ou orográfica ocorre quando a massa de ar sobe por causa de algum obstáculo de relevo, como uma montanha. Sim, essa chuva aqui, a chuva de relevo, mas a chuva frontal, lembra? Quando dois se chocam frontalmente. Então, esse termo aqui que está errado, não é?
Chuva orográfica, também chamada de chuva convectiva. Também não. A chuva orográfica é a chuva de relevo. Ocorre quando a massa de ar sobe por causa de algum obstáculo de relevo, como uma montanha. Tá certo, mas não é uma chuva convectiva. A massa de ar constitui-se como um corpo de ar com características próprias de umidade, pressão e temperatura, herdadas por sua vez das diferentes regiões da superfície terrestre. Certinho? Assim. Opa. Por que isso? Lembra que eu falei? As massas de ar vão ficar com características próprias, de acordo com de onde se formaram, seja o oceano ou continente, se é mais próximo dos polos, se é mais próximo do Equador, e aí vai ser mais quente ou mais fria. Enfim, é isso que está falando. Aí, vamos ver as outras. A troposfera, também conhecida como tropopausa. Eu pesquisei esse termo, não achei, e, bom, vou pular. E aí, geralmente as áreas anticiclonais ou de baixa pressão atmosférica são áreas dispersoras de ventos, enquanto as áreas de alta pressão atmosféricas são receptoras de ventos. Isso a gente vai ver melhor na aula que vem, então eu vou esperar, não vou dar spoiler para vocês, mas na aula que vem a gente vai ver tornado, ciclone, furacão e uhul. Então, beleza, próxima questão. Questão de mapa. Questão de mapa a gente sempre dá uma travada, a gente sempre fica com medo, mas vamos ver certinho o que ele vai dar, e aí a gente vai conseguir fazer certinho, e aí vocês vão ver que não é uma super coisa e tal. Então, beleza. Na atualidade, o número de pessoas atingidas por... Ah, essa questão é da USP. Então, já tinha isso também, porque questão da USP com o mapa, meu Deus do céu, que medo. Não, gente, é facinho, a gente consegue fazer com o que a gente viu. Na atualidade, o número de pessoas atingidas por desastres naturais no mundo vem aumentando. Em 2012, foram registrados 905 grandes eventos desse tipo no pla planeta. Tá difícil. Esses eventos podem ser de na natureza geofísica, climática, meteorológica e hidrológica, e entre outros. Beleza. Aí ele dá o mapa mundi e ele dá vários pontos ao redor. Vamos ver, então. Então ele dá aqui mais ou menos no nordeste, no norte do país, mas no nordeste, né? Aí aqui no ele dá mais ou menos um pouco mais a oeste da costa leste dos States. Aqui ele dá Europa no ponto 2, no ponto 3 ele dá Japão, Japão aqui, Japão, e na parte 4 Indonésia. O que a gente já sabe? Nessa região aqui, lembra da aula de placas tectônicas? Placas tectônicas também é aqui. A gente já sabe que tem uma atividade intensa de quê? Vulcão e terremotos aqui. Então, você já sabe de alguma coisa. Então vamos ver. No mapa acima estão indicadas as áreas mais suscetíveis à ocorrência de alguns tipos de desastres. A área assinalada no mapa e os fenômenos mais ela ocorrerem são corretamente indicados aí. Então ele está falando que ele vai dar alguma coisa que está acontecendo nessa área e ele quer saber se é mais provável de acontecer nessa área ou não. Vamos lá. Alternativa A. Um é aqui nessa parte dos States. Pouco mais acima da Flórida ali. Terremoto e vulcanismo intensos, com presença de falhas ativas resultantes do encontro da placa do Pacífico com a América do Norte. Não. Lembra da dorsal atlântica que está tipo, bem aqui assim? Então, essas placas tectônicas estão bem se dividem bem aqui. Onde tem terremoto nos Estados Unidos é lá na falha de San Andreas, lembra? Do outro lado, perto de São Francisco, essa costa aqui, a costa oeste. Se a região 1 tivesse nessa aqui, a A seria certa. Como está mais para esse lado, a gente sabe que não é. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade de saber onde é cada coisa em países que não são o nosso. Então, por isso que nas últimas aulas a gente vai ver mais isso a fundo. A gente vai ter aula de Estados Unidos, de Europa, de continente africano, América do Sul, com certeza, América do Sul, amo. Ásia, enfim. Onde que cai mais? Vamos lá. B. Então, na região 2, aqui na Europa, entradas fortes de ondas de frio provenientes do avanço de massas de ar árticas, provocando congelamento do lençol freático. A região 2, se fosse mais ao norte da Europa, que realmente tem um contato muito grande com o Ártico, poderia ser. Mas a região 2 está perto do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é quente, é Grécia, é Itália, a gente vê um monte de solzão, praia lá. Então, não. 3. Longos períodos de estiagem com incêndios. A região 3 está aqui no Japão. Longos períodos de estiagem com incêndios e tempestades elétricas resultantes da ocorrência de centros de alta pressão estacionários. Não, o Japão não tem esse clima assim. Então, um clima, na verdade, bem frio e seco. Mas, de novo, o que mais tem chance de ocorrer aqui
terremoto e vulcão. Isso acontece a rodo. Então não é. Aí 4. Aqui na Indonésia. Formação de tufões, que são grandes centros de baixa pressão e grande mobilidade, responsáveis por fortes ventos em regiões litorâneas, ou seja, de praia. A gente não viu tufão, então não tem como a gente saber. Vamos supor que você está no dia da prova, você esqueceu tudo de tufão, tudo de furacão. Não entre em pânico, vê a próxima. Fortes tormentas, a região 5 é Brasil. Fortes tormentas concentradas no verão, consequência da entrada de frentes frias, concorrência de deslizamentos de terra e queda brusca de temperatura. Nordeste, queda brusca de temperatura e deslizamento de terra. O Nordeste tem um relevo basicamente reto, de planície. Então, não tem grandes chuvas que acontecem nessa região que faz terras caírem, etc. A gente não fica sabendo disso em TV porque não acontece. Então sobra, com certeza, a D, a alternativa D também aqui, porque, enfim, tá péssima essa foto. A gente não viu o tufão, então na aula que vem eu vou começar justamente com essa questão, explicando por que ela tá certa. Mas só para vocês verem que numa questão, se vocês não sabem realmente a teoria, principalmente a primeira fase, você pode fazer excluindo as outras questões. E é bem esse caminho assim, vê uma coisa, vê outra, lembra da teoria, lembra o que está acontecendo ali nessa região. Tem que ter muita tem que saber muito bem onde que está cada país, o que está rolando ali com o clima, se é mais perto do Equador, se é mais aos polos. Enfim, isso a gente vai ver muito melhor nas próximas aulas, mas é só para vocês verem como que dá para fazer questões sem realmente saber as respostas em primeira fase. Você pode ir excluindo. Não é porque você não sabe uma coisa que você não sabe nada. Beleza? Próxima questão do Enem, essa questão horrorosa que não consegui ver o texto dela, então copiei a imagem. Horrível, casqueira. Vamos ver o que está acontecendo. Então, essa imagem que a gente já conhece é a brisa da praia. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O mar está morno, então a pressão está indo. O mar está morno, a terra está quente, então a terra está com baixa pressão, o mar está com alta pressão, então está certinho. A brisa está indo do mar para a terra. Então, isso está acontecendo onde? De dia. E aqui a formação da brisa terral, ou continental, pode aparecer com esses dois nomes. Então, a terra está fria, o mar está mais quente, então forma uma região de alta pressão aqui na Terra e sopra para o mar. Tá certinho, isso aqui acontece à noite. E aí ele pergunta, nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas de praia, litorâneas. Esse processo é resultado da uniformidade do gradiente de pressão atmosférica? Não, cara. Pelo amor de Deus. Porque olha só, se fosse igual, se fosse uniforme a pressão, não teria uma parte fria e uma parte quente, ou vice-versa. Seria tudo frio ou tudo quente. Então, não, justamente são dois tipos de pressão. Aquecimento diferencial da superfície. Bora guardar. C. Quedas acentuadas de médias térmicas. Essa questão aqui eu lembro que muita gente colocou essa alternativa, mas basicamente, não, porque quando você fala quedas acentuadas, seria tipo, sei lá, de 40 graus a 15 graus. E não é assim, um dia que tá, sei lá, 40 graus no meio-dia, vai estar uns 30, 28, assim, à noite. Então, é impossível ter tipo, uma queda super acentuada em praias, porque lembra do conceito de maritimidade. Não tem uma grande acentuação, uma grande amplitude térmica em áreas de praia, justamente porque são áreas próximas ao mar que dá mais uniformidade para o clima e o tempo. Beleza? Alternativa D. Mudanças na umidade relativa do ar. Essa é outra questão que você fica meio assim, mas ele quer saber da brisa. Se ele quisesse saber da chuva, aí seria uma outra coisa. Mesmo não é, então. Variações altimétricas acentuadas. Pelo amor de Deus, você não falou que é altimétrica. Eu tô ouvindo você aqui muito atentamente, estou cansado e tal. Não sei o que é altimétricas. Calma. Altimétricas. Grande recurso quando você não sabe uma palavra nas ciências. Divide no meio. Então você tem alt e tem métrica. Métrica parece medida, metros, né? E altitude. Então, medida de altitude, medida de pontos diferentes. Exatamente isso. Para ser intuitivo. Variações de altimétricas acentuadas, então variações de altitudes, variações de elevações acentuadas, tem nada a ver. Tipo, tem a Terra e o mar, você está vendo pelo que está retinho. Então a resposta é a alternativa. Opa, coloquei errado. Alternativa B. Disfarça. Aquecimento diferencial da superfície. Basicamente,
vai se aquecer cada parte, uma parte na água, uma parte na terra, vai ser diferentes pressões e aí acontece a brisa. A gente já viu isso. Outra coisa, de novo, volta o vídeo, dá uma pensadinha, escreve, vê se entendeu. Se não entendeu, me chama no Facebook, sem problema algum. Se tem dúvida, tento explicar de um outro jeito, mais pessoal e tal. Opa, travou o computador. Vamos lá. A última para acabar, porque vocês já devem estar exaustos, querem ir no banheiro, querem tomar água, já devem ter fechado o vídeo, já devem estar me odiando. Por favor, não me odeiem. Vamos lá. Então é do Enem essa daqui. Ah, essa outra também era do Enem, a que a gente acabou de fazer. Então, numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água. Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições do solo, no local, o solo que se aquece mais rápido, o ar fica quente e sobe. Então, o ar fica mais quente, zona de baixa pressão, ele sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar na superfície que está mais fria, o mar está em alta pressão. À noite ocorre o processo inverso, algo que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno brisa terrestre pode ser explicado da seguinte maneira: brisa terrestre ou continental, mesma coisa. Então vamos lá. Alternativa A. O ar que está na água se aquece mais. O ar que está na água aquece mais à noite, tá certo? Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento do ar do continente para o mar. Tá certinho, é isso mesmo, o A. Vamos ver as outras alternativas. B. O ar mais quente desce, se desloca do continente para a água, a qual não conseguiu reter calor durante o dia. Mentira, é isso. A água retém o calor e ela tá perdendo o calor da noite, só que ela perde de uma maneira muito mais devagar. Por isso que ela tá mais quente em relação à Terra. O ar que está no mar se esfria e dissolve-se na água. Forma-se assim um centro de baixa pressão. Não, nada a ver, tudo errado. Basicamente, a água está aquecida e forma-se uma baixa pressão, mas não é o ar que se esfria e se dissolve na água. O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão. Não, é de baixa pressão porque é quente e não se esfria. E aí, o ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar. Não, à noite, você lembra? Esfriou, a areia já aqueceu de dia, mas ela perdeu o calor muito rápido à noite, sem o sol para aquecer, então ela está mais fria. Então não é. Então, alternativa A. Beleza, pessoal? Se você aguentou até aqui, muito bem. Eu vou palmas para você. Foi uma aula muito densa. Eu sei que o tempo dela não é tão grande, não cobriu as suas aulas, mas, de novo, essa aula é para você parar. Esse é o momento de você ficar voltando, anotar com calma, fazer os exercícios, voltar. Eu sei que a minha leitura não é tão boa de exercício, eu dou umas travadinhas e tal. Mas, enfim, dá uma pausada, leve você com você mesmo, vê se você entendeu o porquê, vê se você entendeu as explicações e volta. Sobre a quarentena, espero que estejam todos se cuidando, lavando as mãos, etc. Eu acho que vou raspar o meu cabelo porque eu cansei dele. Acho que não dá pra ver, ele tá meio loiro. Mas enfim. Então, se no próximo vídeo eu aparecer aqui sem barba e careca, você já sabe o que foi, né? Querendo fazer coisa nessa quarentena. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida me chama. Fiquem bem e tchau, tchau.